Pessoal, bom dia. Então vamos dar sequência à nossa aula de história, onde estamos aprendendo sobre a civilização grega. Estamos vendo sobre a Grécia Antiga e seus diversos desenvolvimentos ao longo de sua história. E nós paramos na aula passada como tarefa, após a descoberta, aqui do nosso querido Arquimedes, certo? Sobre a densidade dos corpos, ok? Nós corrigiremos aqui a tarefa do Organize as Ideias, onde pedi para vocês responderem de acordo com a medicina grega de que forma as pessoas poderiam ter saúde, tá, pessoal? Então, se destacou aqui na história da medicina grega, pessoal, o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, nascido na ilha de Gos. Vamos ler um textinho sobre ele, um pequeno trecho sobre ele. Ó. Hipócrates de Cos ensina uma doutrina revolucionária sobre as causas da doença e de sua cura. Ele rejeita a ideia de que são os deuses que mandam pragas para punir os homens por seus pecados e, em vez disso, observa fenômenos naturais, tais como o meio ambiente, a dieta pobre e o estilo de vida como causas dos desequilíbrios. Então ele está dizendo que a sua saúde vai ser reflexo, pessoal, do seu estilo de vida, do seu estado de espírito, da sua alimentação, se a sua alimentação é boa, se você está em equilíbrio constante, né? Em equilíbrio entre os seus hábitos de vida, se eles são saudáveis, se eles não são saudáveis. Então são os desequilíbrios que causam aqui para Hipócrates, pessoal, segundo Hipócrates, que causam, portanto, as doenças, os males da humanidade, não são os deuses. Então percebam a mudança de pensamento aqui agora na civilização grega, certo? No decorrer ali do surgimento da filosofia, da arquitetura, de outras áreas do conhecimento que se derivam à filosofia, que se derivam ali então a partir da observação dos fenômenos naturais. Lembra que os filósofos os primeiros que surgiram eram os filósofos pré-socráticos que observavam a natureza e buscavam lei e ordem, na natureza, buscavam entender a arqué, fazia parte da physis, que era a natureza. Então é a partir da observação dos fenômenos que a gente consegue perceber e desenvolver, portanto, a medicina. Hipócrates tanto acreditava nisso que ele disse: antes de curar a pessoa, pergunte primeiro a ela se ela está disposta a desistir daquilo que a deixa doente, ou seja, a cura vem também da vontade da pessoa de se curar e ser saudável. Não à toa que até hoje, pessoal, Hipócrates é considerado o pai da medicina, e os médicos, quando se formam, eles fazem um juramento, onde eles não podem abandonar um paciente, eles não podem omitir socorro. Se tem alguém passando mal em qualquer lugar, eles devem atender sendo pago ou não, sendo a pessoa tendo como pagar ou não, porque ele responde contra o código de conduta de ética do médico, ok? Vamos lá então, pessoal. De acordo com a medicina grega, de que forma as pessoas poderiam ter saúde? Vamos lá, ó. A medicina grega, então, acreditava que para se ter um corpo são, um corpo saudável, era preciso adotar uma postura moderada em relação a fatores como alimentação, prática de exercícios, exposição ao sol e alternância entre as atividades intelectuais. Então, se você respondeu que era um equilíbrio, de hábitos saudáveis, se são hábitos saudáveis praticados ao longo da vida, se é uma boa alimentação, se é a pessoa a vida em equilíbrio, postura moderada, lembra que a gente viu Heráclito, viu Sócrates, uma postura moderada, com equilíbrio em relação à vida? Então, essa é a resposta. Quem colocou algo parecido ou igual acertou. A gente passa aqui para a arte, pessoal. A gente vai entender agora a arte grega. Pessoal, os gregos se interessavam muito pelo corpo humano de maneira a tentar até reproduzir ele da maneira até mais perfeita do que o próprio ser humano conseguia ser. Então percebam o seguinte: a ideia aqui da arte, pessoal, do interesse pelo corpo humano, ia além do próprio funcionamento corporal, mas buscava uma ideia de beleza quase transcendente, tá, pessoal? Uma coisa quase que não humana, porque era busca, pessoal, pela harmonia perfeita. Percebam a diferença dessas duas estátuas aqui do século 503 a.C. e essa do 345. Vocês vão fazer de tarefa observando as diferenças entre as duas. Podem começar pelas datas também e quais são as mudanças que vocês veem de uma estátua para outra. Pode responder no caderno, tá, pessoal? A1 e A2, anotar os seus resultados, tá? Essa aqui também, ó, de acordo com o texto, qual a importante característica, tinha a arte grega aqui então, ok? Beleza, gente? Então, página 11, tarefa e bom estudo. Até a próxima.